Oi galera, sejam bem-vindos ao Super Acadêmico. Hoje aqui com mais um vídeo aqui comigo, Fabiano. E hoje vamos continuar com notas de aula de Antropologia Filosófica. Vamos à terceira aula aqui dessa playlist. E hoje eu vou tentar dar conta de todos os elementos da filosofia antiga, né, a respeito da questionamento sobre a condição humana, já que nas últimas aulas eu falei sobre mitos e os primeiros filósofos, né? Então, vamos lá. Então, antes de começar, né, lembre de se inscrever no canal, né, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo, dar uma olhada nas redes sociais, dar uma olhada também nos meus livros, nesse livro aqui, que está aí no Clube de Autores. E se quiser apoiar o canal, é só ir lá no PayPal e depositar alguma coisa. Bom, então no vídeo anterior nós vimos como os primeiros pensadores, né, da filosofia grega fizeram questionamentos a respeito da condição humana a partir da natureza, né, e da integração do ser humano, né, do ser humano grego no caso, à natureza, como uma forma de formular sobre a condição humana. E nós falamos também sobre como esses primeiros filósofos, né, foram evoluindo ao longo de 2 séculos até chegar na chamado período antropológico da filosofia grega, quando aparecem os sofistas, né, que são aqueles pensadores com formulações voltadas para a condição humana especificamente, atuando principalmente como professores de oratória e retórica, né, no ambiente da Atenas democrática. Então, nesse período, nesse momento mesmo dos sofistas, é que surge a figura do Sócrates, né, como sendo, digamos assim, a figura central da filosofia ocidental, e foi aquele cara que gerou, né, ensinou a gente a problematizar a nossa condição a partir do questionamento sobre o que nós sabemos, certo? Então, ele reconhecer que nada sabia, né, e buscar conhecer a si mesmo, são fundamentais para a construção conceitual sobre a condição humana no Ocidente. Ele vai gerar esse impulso questionador que dá origem inclusive à própria psicologia. E quando ele morre, né, eu falei sobre na outra aula sobre o julgamento de Sócrates, né, que está no livro Apologia de Sócrates, de Platão. Quando Platão descreve, né, relata, reproduz o julgamento dele e a maneira como Sócrates elabora questionamentos demonstrando que quem está afirmando alguma coisa, na verdade, não está sabendo sobre o que está falando, que é a chamada ironia. E quando ele continua o questionamento e faz com que a pessoa, o interlocutor dele, elabore um conhecimento sobre si mais aprofundado, né, mais próximo de uma verdade, sabendo que essa verdade não vai ser realmente alcançada, mas busca-se alcançar uma verdade mais elaborada. Então esse modelo de questionamento, esse modelo de forma de argumentar a partir da pergunta, vai ser reproduzido por Platão, né, como discípulo de Sócrates, mas o Platão vai elaborar ideias próprias, sendo que a mais importante, mais influente, seria a ideia de que o ser humano, a condição do ser humano é uma condição, digamos assim, ligada a uma grande falta, né, ligada a um elemento ausente, que seria a consciência de si mesmo, perdida no momento em que o ser humano adquire a vida carnal, certo? Então, tem uma ligação muito forte do platonismo com os cultos órficos, né, que é o culto a Orfeu, e tinha uma ligação muito forte com essa separação entre o que a alma podia ver e o que o corpo permite que a alma veja, certo? É uma coisa mais ou menos assim. E aí nessa maneira de Platão de
vê a realidade física, a realidade empírica, né, como sendo uma ilusão, né, e a realidade psíquica ou realidade intelectual como sendo a verdade mesmo, sendo que só é possível enxergar essa verdade mesmo a partir de um esforço intelectual, né, um esforço dialético de ascensão, né, da obscuridade até a luz. Sendo que a narrativa do mito da caverna, né, muito conhecido, ele meio que seria a grande expressão dessa forma de enxergar o mundo, que Platão olha para a realidade empírica, né, a realidade física, experimental, sensível, a realidade sensível da gente. E nessa realidade sensível ele elabora um grande teatro de ilusões que o mito da caverna tenta expressar como alegoria, em que todos os seres humanos seriam como prisioneiros olhando para o fundo dessa caverna, e no fundo dessa caverna são projetadas sombras. Essas sombras são projeções de objetos, de coisas que estão atrás dos prisioneiros, e o que permite que essas sombras sejam projetadas seria uma fonte de luz. E aí quando um prisioneiro consegue sair, né, daquele ambiente obscuro, ele vê que essas projeções eram sombras de objetos que eram carregados por pessoas, e que a fonte de luz era uma fonte de luz intermediária, que tinha uma fonte de luz maior ainda. E quando ele sai da caverna, né, essa alegoria está em uma das aulas minhas de filosofia, então dê uma olhada lá. E tem muitas expressões, né, de tentativas de reinterpretar e expressar essa alegoria. E, ao sair da caverna, ele se depara com um mundo totalmente iluminado pelo sol, né? O sol seria justamente essa luz do bem, essa luz eterna, que mostra as coisas como são mesmo. Então você tem, de um lado, né, no mundo ideal, no mundo superior, a realidade mesma, a verdade mesma das coisas, as coisas em si, digamos assim. E no mundo sensível teria as ilusões, as sombras, né? As sombras das coisas verdadeiras em si, e que nos iludem sobre o que são. Então a gente acha que está vendo uma certa verdade sobre uma coisa, quando na verdade está vendo uma sombra apenas daquilo ali, um traço, né? Uma lembrança muito breve. Então a condição humana nesse sentido platônico, né, do platonismo, acaba ficando muito restrita, na minha opinião, a um modelo quase supra-humano de referência, em que a maior parte da realidade humana, né, fica relegado, né, fica colocado nesse mundo ideal, enquanto que o mundo sensível, que é o mundo do dia a dia, acaba sendo muito pequeno, certo? Nesse sentido. O Aristóteles, que foi aluno de Platão, ele vai, de certo modo, concordar com minha discordância em relação a Platão e dizer que o mundo sensível ele não é uma mera ilusão do mundo das ideias. Essa separação entre um ideal e o sensível, né, o inteligível e o sensível, ela é linguística a princípio, né, ela é uma coisa da linguagem, como se o todo, né, dos conceitos ele pudesse ser resgatado através das linguagens particulares, né, da fala particular de cada um, mas não quer dizer que haveria uma separação entre, né, uma separação tão distante entre aquilo que é o conceito geral para as coisas particulares, certo? Que é mais ou menos o que Platão acaba fazendo, não sei se de propósito ou não, com essa separação do mundo ideal e do mundo sensível. E aí o Platão ele vai avançar para muitas outras coisas, né? A filosofia aristotélica, eu falei Platão, a filosofia de Aristóteles vai avançar para muitas outras coisas, além do que Platão chegou a falar, seguindo ainda uma certa parte da tradição socrática, mas aí abandonando totalmente a coisa do diálogo, né? Platão escrevia em forma de diálogos, mesmo diálogos
que não eram históricos, digamos assim, né? Os diálogos históricos são chamados os diálogos em que Sócrates é o personagem, mas são reproduções supostamente fiéis de diálogos que de fato aconteceram durante a vida de Sócrates. Mas tem os diálogos chamados platônicos, são diálogos em que Platão simplesmente inventa um diálogo com Sócrates como personagem para dizer uma coisa dele, né? Falar alguma coisa dele próprio. Esse do Mito da Caverna, por exemplo, que está no diálogo A República, é um deles. O Aristóteles ele vai refletir, vai descrever e vai produzir as teorias dele no formato de tese, né? No formato de dissertação, como a gente hoje faz no mundo acadêmico, né? O formato que, de certo modo, ele criou, se afasta da poesia, né? Se afasta dessa coisa do diálogo, do teatro, e fica muito mais na escrita direcionada a um ouvinte possível, né? Geralmente de maneira impessoal, tal, que para muitas pessoas, né? Como Nietzsche, por exemplo, vai dizer que isso aí vai matar de vez com a expressividade da filosofia, que a filosofia deveria ser uma coisa muito mais dinâmica, mas, bom, aí são opiniões que variam. Como dizia um professor meu, a filosofia tem 2.500 anos e dificilmente um pensador concorda com o outro. Então, Aristóteles ele vai tratar a questão da condição humana, principalmente nas suas obras da metafísica, né, e nas suas obras sobre política e ética. As obras dele sobre a natureza tem a ver com o ser humano, evidentemente, porque o grego via muito essa questão da integração do ser humano, né, com a natureza, mas ele vai na metafísica, ao construir a sua teoria sobre a substância, né, sobre a potência, que eu já falei também em uma aula na playlist de filosofia, no geral, né, em que o ser humano seria justamente a potência permanente, né, enquanto você teria a divindade como ato permanente, sempre perfeito, o ser humano seria a potência permanente em que está sempre com o potencial de ser alguma coisa diferente. Mas essa metafísica vai desdobrar na questão das causas, né, das 4 causas: causa material, causa eficiente, causa final e causa, deixa eu pescar aqui no meu próprio livro, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Então, material, que é a matéria, formal, que é a forma, eficiente, que seria a utilidade, e final, que seria a finalidade, que é diferente de utilidade. Certo? Então, para Aristóteles, os objetos, por exemplo, têm uma matéria, tem uma forma e tem uma utilidade, né? Tem serve para alguma coisa, por isso que é eficiente. E tem uma finalidade. No caso do ser humano, a finalidade, né, você tem a matéria do ser humano, a forma do ser humano, né, a utilidade do ser humano, uma série de coisas relacionadas à produtividade econômica, tal. O próprio Aristóteles ele fala também de economia. O ser humano tem como causa final a felicidade. É por isso que ele vai desenvolver uma ética finalista relacionada com essa busca da realização da felicidade. E aí cria nisso aí a teoria do chamado meio termo, né, ou justa medida, em que diante das situações cotidianas, as escolhas que o ser humano faz devem obedecer muito mais o meio termo e não os extremos, né? Então, entre, sei lá, a profunda tristeza e o exagero de felicidade, né? Esqueci a palavra, né? Mas a palavra que seria a felicidade exagerada, melhor o meio do caminho, né? Uma coisa muito mais séria, entre o gasto excessivo e a completa economia, não, a completa uma pessoa que não gosta de gastar, né? Avareza, né? Entre a completa avareza e a pessoa que gasta muito, né, que é chamada prodigalidade, né, entre uma coisa e outra, é melhor meio caminho, né, que é a pessoa que gasta comedidamente
e ao mesmo tempo também economiza e guarda para o futuro, né? E isso aí, né, cria essa ética finalista que fundamenta, de certo modo, essa visão de Aristóteles sobre a condição humana. Então, para ele, o ser humano, né, é aquele que busca com finalidade da sua existência, já que ele é potência, a felicidade. Para isso, para alcançar a felicidade, ele tem que elaborar, ele tem que construir virtudes na sua própria vida através dessa questão dessa ética do justo meio, da justa medida. E ao viver em sociedade, ele vive como animal político e precisa atuar de acordo com as diferentes constituições, né, da política, diferentes povos, diferentes sociedades, né? Então é mais uma maneira de ver o ser humano como adaptado às situações relacionadas com a sua própria conduta, né, por essas virtudes e a ética, e relacionada com a convivência com a sociedade, com o outro, que é a questão da política, né, que vai desdobrar em outros elementos, como por exemplo, uma coisa que o Platão também questionava, o que é um governo justo, né, os tipos de governos, modalidades de governo, como uma sociedade, ao ter um tipo de governo, reflete um pouco como são os cidadãos. Bom, aí haveria aí sempre uma maneira de interpretar tanto do lado do sujeito individual quanto da coletividade, né, da sociedade. Então aí seria a condição humana, né, no mundo grego clássico, no caso, né? Então falamos dos filósofos originários, ou pré-socráticos, dos mitos antes disso, de Sócrates, né, e da influência dele sobre Platão, e Platão falamos sobre o Aristóteles, certo? O vídeo já está com mais de 15 minutos, eu vou ficar por aqui, certo? Então eu já fui com isso 3 capítulos, achei que daria para ir mais. A seguir vão vir uma pequena introdução sobre como a condição humana é vista nas filosofias helênicas, nas filosofias pós-socráticas, digamos assim, entrando para o mundo medieval, depois o mundo moderno contemporâneo. E depois ele vai entrar em outros questionamentos a respeito da condição humana, mais especificamente com o desenvolvimento da antropologia, depois a antropologia da doença, né, já que a meta do livro foi tratar muito como essa condição humana é vista dentro da questão da saúde, né, e da doença, e da religiosidade também, já que faz parte digamos, medicina popular, essa ligação entre medicina e religião. Então até o próximo vídeo dessa playlist, espero que vocês tenham gostado, né? Recomendem, o canal chegou a 400 inscritos, né? Muito obrigado a todos que têm permanecido como inscritos. E se você não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né? Compartilhar nas redes sociais, dar uma olhada nesse livro lá, se você quiser comprar ele. No Clube de Autores está aí no link da descrição. E até a próxima aula.